Shalom, shalom, Lekulam, a paz para todos, mais uma vez por aqui, e hoje nós iremos falar de mais uma festa bíblica. Vamos falar sobre Purim, Hag Purim Sameach, que é a alegria do Purim. Bem-vindos! O Purim, ou Purim, essa festa que acontece agora em meados de fevereiro e março, que no calendário hebraico é o mês de Adar. É essa festa de Esther, que celebra a vitória do povo na época de Esther. Creio que aqui todos já conhecem a história, né? O povo teve uma sentença de ser exterminado lá na Pérsia, que hoje é a região ali do Irã, e era um reinado muito extenso, muito grande, cerca de 127 províncias, que hoje pega ali o Egito, desde o Líbano até Irã, Índia, Líbia, é bem extensa mesmo a região. Depois dá um Google aí para você dar uma olhadinha no mapa, para você ver a dimensão do Império Persa naquela época. E foi decretado o extermínio, né, dos judeus, e Esther fez um jejum de 3 dias e orou com todo o povo, e Deus revogou essa sentença. Você que nunca leu o livro de Esther na Bíblia, leia, essa é a época, esse é o tempo, e a gente está aí pertinho da celebração, completando aí o 14 de Adar, que são aí que será nos próximos dias. E eu gostaria aqui de compartilhar, né, com vocês onde está na Bíblia, qual é o texto exatamente que fala sobre essa festa e o porquê Israel celebra nesse tempo agora o Purim. Então, lembrando que esse nome vem da palavra pur, de sorte. Então, o dia que foi marcado o extermínio do povo, houve um reverso, houve aí algo contrário e a situação se reverteu e o povo obteve vitória. Então, lendo aqui no capítulo 9, no versículo 26 ao 28, diz: portanto, por causa de tudo que foi escrito nessa carta e tudo que sofreram os judeus, decidiram manter a celebração, e tornou-se tradição para eles, para os seus filhos e para todos, para lembrar todos os anos aqueles 2 dias, de acordo com a data prescrita na carta. Elas deviam ser lembradas e celebradas por todas as gerações, em cada família, cada província e cada cidade. Os dias de Purim nunca deverão ser negligenciados entre os judeus e nunca deverão ser esquecidos por seus descendentes. Então, aqui o texto bíblico, né, do porquê a celebração dessa festa tão linda, com tanta alegria, que lembra tanto o carnaval, mas é uma motivação totalmente diferente. Então, as pessoas saem mesmo fantasiadas na rua, tem trio, tem muita festa, muita celebração, muitos doces e a troca de presentes, tudo como está descrito aqui na palavra é realizado, mas é um outro coração totalmente diferente da cultura pagã do carnaval, né? Quando eu falo da cultura pagã, é que quando nós vamos buscar a origem do carnaval, e quando você vai pesquisar a origem, a primeira coisa que vai sair é cultura pagã. Então, não tem nada a ver com Deus, com o cristianismo, não, o carnaval não tem nada a ver, né? É realmente uma festa da carne, é uma festa totalmente contrário, né, à moral e aos nossos valores cristãos. Muito diferente do Purim, né? E conferindo aqui no livro de Esther, no capítulo 9, no versículo 20, diz assim: Mardoqueu, ou Mordecai,
registrou essas ocorrências e mandou cópia para todos os judeus espalhados por todas as províncias do rei Xerxes, até mesmo as mais distantes, convocando para uma celebração anual nos dias 14 e 15 de Adar, para lembrar o dia em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a sua aflição se transformou em alegria e o seu lamento em dia de festa, diversão e alegria, ocasião para trocar presentes e ajudar os pobres. E assim foi feito. A celebração virou uma tradição, pois adotaram de modo permanente a prática que Mordecai havia determinado para eles. E está aí o porquê o Purim é bíblico, né, essa festa, e ela é feita exatamente dessa forma em Israel. Também é tradição hoje os biscoitinhos, os Ned Shel Haman, que é a orelhinha de Haman, e eles fazem isso uma forma de brincadeira para descontrair, né? Nós vencemos, então em todo o comércio é muito comum essa época do ano comer esses biscoitinhos da orelha de Haman. Eles têm um recheio dentro, tanto as pessoas fazem em casa, mas no comércio também é vendido. E os recheios são de chocolate, com geleia de morango e todos os sabores aí que dê a imaginação do pessoal. E é muito gostoso, é um tempo mesmo de muita alegria. E como é bom a gente vencer batalhas. E a Bíblia em nenhum momento deixa a gente esquecer disso. Todas as batalhas, né, já vencidas. E na minha e na sua vida hoje não é diferente. A gente sempre tem aí as nossas batalhas, e é tão bom quando a gente obtém vitória, quando a gente pode celebrar algo no qual nós lutamos, né? E aqui nesse caso foi uma luta mesmo por sobrevivência para existir, e que não é diferente o que está acontecendo hoje, né? Então continuamos aí lutando para estar, para ser povo, para ser nação. Então, não deixe de celebrar na sua casa, se você tiver oportunidade. É um tempo muito edificante para a gente como cristão. E você pode estar aí fazendo um jantar festivo, se fantasiando, se juntando com os amigos, como nós iremos fazer por aqui. Depois eu vou postar as fotinhas e os cortes para vocês poderem acompanhar um pouquinho do que foi o nosso Purim de 2026. E é isso. Até a próxima. Leitraot. Shalom. Muita paz para você. Tchau. Inicia o mês de Adar. Conhecido por ser o 12º e último mês do calendário bíblico, Adar é o mês de peixes e simboliza alegria e boas vibrações, culminando com a celebração do feriado de Purim. Há uma frase tradicional que nos lembra: quando Adar entra, a alegria aumenta. A história de Purim, uma das principais celebrações em Adar, remonta aos tempos antigos. Sob o domínio do Império Persa, os judeus enfrentaram uma ameaça à sua existência pelas mãos do vizir Amã. Graças à intervenção da rainha Esther e seu tio Mordecai, o rei Assuero tomou conhecimento do plano nefasto. Em vez da condenação, os judeus foram salvos e puderam derrotar seus inimigos. Essa história de reviravoltas e coragem é celebrada com festas repletas de comidas típicas, trocas de presentes e doações aos necessitados. É interessante notar que em anos bissextos do calendário judaico, um segundo mês de Adar é adicionado, fazendo com que a alegria e celebrações se multipliquem. Esse ajuste garante que as festividades de Pessach, que ocorrem imediatamente após Adar, caiam na estação certa. As tradições também incluem a leitura da Megilá de Esther, um rolo que narra a história de Purim. A leitura da Megilá ocorre em uma cerimônia pública onde todos são incentivados a usar fantasias, tornando a leitura um evento cheio de alegria e animação. Somos encorajados a ajudar aqueles que estão em necessidade, reforçando a importância da comunidade e da bondade mútua. Adar, o mês de peixes, portanto, não apenas um tempo de celebração, mas também de reflexão. Adar é um tempo de reflexão sobre a força e resiliência, mantendo viva a história e herança cultural judaica. Ele nos lembra que mesmo nos momentos de maior incerteza e ameaça, há sempre uma razão para a esperança e alegria.